Exercício 6. Faça um programa que leia 10 números reais e os armazene em um vetor. Em seguida, leia um código inteiro e faça uma das ações abaixo. 0. Finaliza o programa. 1. Imprime o vetor na ordem do início ao fim. E 2. Imprime o vetor na ordem inversa, do fim para o início. O programa deve funcionar até que o usuário digite 0 para finalizar. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 116 do nosso curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro e este é o exercício que vamos resolver nesta aula. O objetivo deste exercício é fazer com que a gente pratique aí um pouco da teoria que nós vimos. Então aqui nós vamos utilizar repetições, nós vamos utilizar vetor e nós vamos precisar aqui de um switch case, porque nós temos aqui uma espécie de menu com várias opções, opção 0, opção 1 e opção 2. Então vamos começar aí fazendo a leitura de um vetor de 10 números reais. Vamos então criar o nosso vetor tipo float, eu vou chamar de vetor tamanho 10 e aqui nós precisamos fazer a leitura desse vetor do teclado. Eu vou criar então uma variável inteira i e agora vamos colocar aqui a nossa repetição for com i começando em 0 e indo até menor que 10, que é o tamanho do nosso vetor, com um incremento de 1 em 1. Como nós já estamos habituados, vamos então fazer aqui a leitura do nosso vetor. A função de saída para pedir uma informação para o usuário, digite o valor da posição e aí eu vou imprimir aqui o valor da variável i. Então fora da aspa dupla, vírgula, a nossa variável i. Vamos agora então utilizar a nossa função de entrada para fazer a leitura do valor que o usuário vai digitar. Lembrando que agora o nosso vetor é do tipo float. Então, %f, vírgula, e comercial, o nome do nosso vetor na posição i. Feito isso, nós finalizamos a primeira parte do nosso exercício. Fazer um programa que leia 10 números reais e armazene em um vetor. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos imprimir para o usuário estas opções aqui. Finalizar o programa, imprimir o vetor na ordem do início ao fim e imprimir o vetor na ordem inversa. E esse menu ele vai ter que ficar sendo executado até que o usuário escolha a opção 0 para finalizar. Então nós já teremos aqui uma repetição. Eu vou colocar aqui então o nosso do while e esse while ele vai executar até que o usuário digite 0. Eu vou então acrescentar aqui uma variável chamada opção. E agora que eu tenho a variável opção, aqui dentro do while, a primeira coisa que eu preciso fazer é imprimir esse menu para o usuário. Então, outra função de saída, printf, vou iniciar saltando uma linha para melhorar a legibilidade. E eu vou colocar a opção 0, finalizar. Vou saltar uma linha, opção 1, imprimir vetor. Vou colocar apenas isso. Vou saltar outra linha, opção 2. Vou colocar abreviado, imprimir vetor invertido, que indica aí que é o vetor do final para o início. O usuário ele vai digitar, ele vai escolher uma dessas opções. Eu preciso então fazer a leitura do valor que ele está digitando, do valor que ele escolheu. É um tipo inteiro, então %d, e vou salvar na nossa variável opção. Agora perceba, nós temos 3 possibilidades. O usuário pode ter digitado o 0 para finalizar, ele pode ter digitado o 1 para imprimir o vetor na ordem do início para o fim, e ele pode ter digitado o 2 para imprimir o vetor na ordem inversa, do fim para o início. Então, eu posso utilizar aqui uma sequência de if e else, verificando se ele digitou 0, 1 ou 2? Pode, só que na minha opinião eu acho que fica um pouquinho mais confuso. O interessante aqui é um switch case. Nós já temos aqui
a opção que o usuário digitou, a opção que ele escolheu, e aí nós vamos colocar aqui agora uma série de cases. Eu vou colocar aqui então o nosso case 0. Para que serve o nosso case 0? Ele vai finalizar o programa. Então, eu vou apenas colocar aqui um printf escrito finalizando. Vou saltar uma linha e lembrando que eu não posso esquecer o meu break, senão ele vai fazer o case seguinte. Vou colocar agora o case 1. Lembrando, o que vai fazer o case 1? Vai imprimir o nosso vetor na ordem normal, do início para o fim. Vamos então colocar aqui o nosso for com o i começando em 0 e indo até menor que 10, incremento de 1 em 1, e agora eu vou fazer aqui a impressão do nosso vetor. Printf, vou imprimir um número real, então eu vou colocar aqui um ponto 2 para imprimir com apenas 2 casas decimais, quero um espaço, e aí de onde virá esse valor que eu vou imprimir? Do nosso vetor na posição i. Quando terminar a impressão desse vetor, na verdade nem precisaria das chaves, mas deixa elas aí. Quando terminar essa impressão, eu vou apenas colocar aqui uma quebra de linha para ficar mais legível. E, novamente, eu preciso aqui do nosso break. Pronto. E agora nós temos o case 2. O case 2 é para fazer a impressão do vetor na ordem invertida. Então teremos aqui outro for, outro para, e o i aqui vai começar com 9. Por que 9? Porque 9 é o último índice válido do nosso vetor. Agora, qual é a nossa condição de parada? I maior ou igual a 0, porque 0 é o primeiro índice válido do nosso vetor. E agora perceba que nós teremos aqui um decremento. Então o meu i começa com um valor maior, ele precisa chegar a 0, e aí para ele chegar a 0 eu preciso decrementar, e esse decremento é de 1 em 1. Tenho aqui um printf, onde eu vou imprimir %.2f, um número float. Esse número virá do nosso vetor na posição i. E novamente, quando eu terminar de imprimir esse vetor, eu vou saltar uma linha para melhorar a legibilidade das nossas impressões, não esquecendo do break. Por fim, eu vou colocar aqui o nosso default. Por que eu vou colocar o default aqui? Porque pode ser que o usuário digite uma opção inválida. Então eu vou colocar aqui um printf, opção inválida. E aí eu vou saltar uma linha. Pronto. Agora eu não posso esquecer de colocar aqui a nossa comparação. O while, eu quero que isso aqui execute enquanto for diferente ou enquanto o que não acontecer. Enquanto opção for diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque a opção 0 é a opção para finalizar o programa. Então, enquanto for diferente de 0, eu vou ficar repetindo esse trecho. Quando for exatamente 0, eu vou então finalizar. Eu vou então compilar e executar o meu programa. E aí já temos aqui a mensagem. Digite o valor da posição 0. E aí eu vou preencher o meu vetor então com os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora eu tenho um pequeno menu. Perceba, 0, finalizar, 1, imprimir vetor e 2, imprimir vetor invertido. Então, se eu digitar, por exemplo, 1, perceba que deu algum problema. Eu digitei 1 e a escolha aqui não foi feita corretamente. O meu programa finalizou. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Olha qual foi o meu erro. Vocês conseguem perceber algum erro aqui na linha 24? Perceba que eu não coloquei o E comercial, então a leitura foi feita de forma errada. Então ele não salvou o 1 que eu digitei. Então perceba como esses detalhes são extremamente importantes. Eu vou executar novamente o meu programa. Vou preencher novamente o meu vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou escolher novamente a opção
1. E aí nós temos aqui o nosso vetor com 2 casas decimais, os números de 1 a 10. E aí, novamente, nós temos o nosso menu. Perceba que ele fica se repetindo. Eu vou escolher agora a opção 2. E aí perceba que nós temos a impressão do vetor na ordem invertida. 10, 9, 8, 7, até 1. E se eu escolher 1, novamente nós temos o vetor na ordem crescente. O 2 na ordem inversa. Se eu digitar qualquer valor diferente, eu tenho uma opção inválida. Temos 2 As aqui. E se eu digitar 0, nós temos então a finalização do nosso programa. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça de deixar seu like nessa aula e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? É a melhor forma de você retribuir todo esse tempo que eu estou gastando aqui na produção desse curso. E compartilhe os nossos vídeos, convide os seus amigos para aprender programação junto com você. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com o exercício número 7. Nos vemos lá!